Bom dia, gente. Meu nome é Rodolfo, eu sou infectologista aqui da Cicatriza. Estou aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre coronavírus, né? Então, o principal motivo que a gente está aqui hoje é tirar dúvidas e explicar o que a gente tem de previsões para diminuir o máximo possível o pânico, porque realmente é uma situação que assusta um pouco. Então, o que a gente sabe hoje sobre o coronavírus? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é: não tem como diferenciar uma gripe simples, uma gripe influenza H1N1, de um coronavírus. O espectro de doença é muito variável. Tem pessoas que não vão ter praticamente nada, vão ser aqueles portadores assintomáticos, e vão ter os oligossintomáticos, que vão ter só um pouco de febre, um pouco de dor de garganta, um pouco de nariz entupido, certo? Então, essas pessoas, a interação delas com o corpo dela permitiu que elas tivessem uma infecção mais leve. Mas aquele mesmo vírus, quando eu transmito para outra pessoa, pode ter uma infecção grave e fatal. Então, primeira coisa que eu quero dizer é: qualquer sintoma respiratório, procure se afastar das pessoas, do seu convívio, dos outros, para evitar transmitir. A quarentena que é utilizada hoje na Itália, porque o tempo de doença está sendo 20 dias. Então, a pessoa que passou menos tempo eliminando o vírus passou 8 dias. E a pessoa que passou mais tempo eliminando o vírus passou 37 dias. Mas a média, a mediana, na verdade, né, que é o valor mais próximo da maioria, que não é a média, a mediana, é 20 dias. E como é que é essa doença? O normal dela, o grosso que a gente vai encontrar no pronto-socorro. Então, a maioria das pessoas começam com febre, tosse e dor no corpo. Esse quadro vai se arrastar mais ou menos por 7 dias, certo? Com 7 dias, a gente vai ter, na maioria das pessoas estão tendo a diferenciação. Aquelas que começam a piorar a partir do 7º dia, piora a tosse, começa a sentir cansado, começa a sentir dor no corpo, normalmente vai evoluir para um quadro mais grave, talvez necessite de atendimento hospitalar, ficar internado, e normalmente vão melhorar depois do 20º dia, se não houver nenhuma complicação. Então, como vocês podem ver, os casos sintomáticos vão ser prolongados, vão ser longos. Isso é uma das grandes preocupações da gente. Por quê? Porque vai sobrecarregar o sistema de saúde. Porque não vai ter aquela rotatividade que a gente espera. Um paciente começa, adoece, melhora, vai embora e dá espaço para outro. Assim, ao longo do tempo, vão se acumular muitos casos. Então, os casos graves, as pessoas simples, a partir do 7º dia, começam a melhorar. Os graves começam a ter a piora da tosse. É nesse momento, no 7º dia, que começa a ter alterações mais específicas do raio-x, normalmente infiltrado bilateral. Já desde o começo, a gente começa a encontrar leucócito baixo, mas com linfócito muito baixo, linfócito menos que 15% é o marcador. Aumento de TGO, aumento de TGP, aumento de LDH. É isso que os médicos daqui da nossa região estão utilizando para dar o diagnóstico. Por quê? Porque o teste específico tanto está demorando, como está sendo pouco ofertado. A gente tem poucos testes para ser disponibilizados, certo? E aí, assim, segunda pergunta que as pessoas fazem é: mas o que é que eu posso fazer? Então, assim, existem poucas recomendações de protocolos específicos de tratamento. O que é que eu tenho recomendado? Primeiro, sintomáticos nesses primeiros casos. Tranquilizar o paciente e pensar: a maioria vai evoluir bem. Então, eu costumo utilizar corticoides antigripais para quê? Para diminuir secreção de nariz, diminuir contágio e melhorar a sensação geral das pessoas. A Organização Mundial de Saúde contraindicou o uso de corticoides, mas essa contraindicação foi baseada num estudo em que era utilizado corticoides em altíssimas doses lá na China. Não é a nossa realidade. Então, acredito que a dose normal que a gente utilize seja segura para todo mundo. Existem algumas medicações que estão em testes. Redemsivir, Reuquinol, hidroxicloroquina, né? Tudo isso está em teste. Numa situação crítica, nos pacientes internados, logicamente que isso pode ser utilizado. Por quê? Porque são medicações que já são testadas para outras doenças, a gente já conhece os efeitos colaterais. Então, são medicações novas. Mas a gente não pode afirmar nem garantir que elas vão ser efetivas nesse combate. Então, a melhor estratégia é prevenir, não é assim? A gente espera que a epidemia comece a ser visível. Como assim visível? A gente começa a ver casos, ver a população realmente doente, coisa que a gente ainda não está vendo hoje, a partir da segunda quinzena de abril. A partir da segunda quinzena de abril,
é que a gente espera que os casos aqui em Campina Grande comecem a realmente ter notoriedade, lotar pronto-socorros, a gente começar a ver no nosso dia a dia gente doente. O pico provavelmente vai acontecer entre o final de maio e o começo de junho. Vai ser o período, assim, o pior momento da epidemia. E ela vai melhorar a partir de agosto, certo? Então, existem várias medidas que a gente pode fazer para melhorar a maneira como a gente vai enfrentar isso. Por que eu estou dizendo isso? Existem cálculos matemáticos com a população do tamanho do Brasil que, se não for feito absolutamente nada, a vida seguir sem nenhuma outra medida, a gente espera que em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil adoeçam, certo? Que seria, ou morram, que se diga, 1 milhão morram, 80% da população adoeça, certo? Isso é um número muito expressivo. E é assim, previsões matemáticas dizem, isolamento de colégio vai diminuir? Vai. É suficiente? Não. Qual seria a segunda medida? Isolamento dos doentes. Pessoas doentes ficarem em casa. Vai diminuir? Vai. Vai ser suficiente? Não. Terceira medida, quarentena. O que significaria essa quarentena? Além do doente, seus familiares iriam ficar restritos à casa. Vai diminuir? Vai. Vai ser o suficiente? Não. Qual é a última medida? O isolamento social, que é todo mundo vai para suas casas, fecha-se o comércio, fecha-se tudo, só fica aberto supermercados, farmácias e hospitais. Certo? A gente espera que isso seja utilizado muito pouco, ou talvez não aconteça, mas é bom todo mundo ficar ciente que isso pode acontecer. E como a epidemia é grande até agosto, isso pode acontecer por mais de uma vez, normalmente por 14 dias. Está sendo utilizado na Itália, está sendo utilizado na França, está sendo utilizado na Espanha. Então, é bom que a gente se prepare para esses momentos que talvez a gente fique em casa, se oriente o que fazer, a higiene mental da gente vai ser muito testada, a saúde mental da gente vai para o limite nesse isolamento, né? A gente vai entender, vai gostar muito mais do Big Brother depois que a gente tiver que se isolar, certo? Mas para que essas medidas, já que não vai ser suficiente? Essas medidas é para diminuir o número de casos ao longo do tempo. E se hoje você for para qualquer hospital, público ou privado, ou o hospital vai estar lotado ou vai estar no limite na lotação dele. Com outras doenças, pacientes atropelados, pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, infartados, essas pessoas vão continuar com seus problemas quando o coronavírus chegar. Mas a gente vai precisar desses leitos para botar os pacientes de coronavírus. Então, talvez o serviço seja sobrecarregado, as pessoas morram porque um paciente infartou, mas não tem UTI para colocar ele depois do cateterismo, ou não tem UTI para recuperação pós-cirúrgica. Então, além dos casos que vão morrer de coronavírus, se a gente sobrecarregar os hospitais, vão ter os casos com as outras doenças que vão faltar os cuidados. Então, o objetivo da gente é controlar, manter a população no nível mínimo de contágio, para que a gente tenha tempo, como eu expliquei, de receber esses pacientes, tratar adequadamente e dar alta a esses pacientes. Infelizmente, a gente tem um problema que nenhum outro dos países tem. Qual é? A dengue. Se você for olhar a curva histórica de dengue, normalmente o pico de dengue vai coincidir com o pico do coronavírus. Quer dizer, maio, junho, quando você estiver dentro de casa, o mosquito vai querer entrar em quarentena junto com você. Então, outra coisa que a gente tem que ter lucidez nesse momento é, a gente não pode voltar todos os holofotes para o corona. A gente também tem que lembrar, a dengue está aí, a dengue mata e o mosquito tem que ser controlado. A partir do momento que a gente esquecer isso, a gente vai ter vários problemas, né? Basicamente, o grosso é isso. Então, vou dar orientações sobre outras coisas, né? A gente falou de isolamento domiciliar. E como seria isso? O isolamento domiciliar ideal é, eu estou doente, eu vou para casa, se possível, ter um quarto só meu, um banheiro só meu e não saio do meu quarto. Só traz minha comida,
separando meu copo e meu prato, que tem que ser separados. Por quê? Porque quando eu bebo, eu contamino o copo e uma lavagem displicente só com água e sabão pode ser insuficiente para eliminar. Então, é um mecanismo de contágio muito fácil. Então, meu copo, meu prato, meu banheiro, e aí eu vou permanecer de 7 a 14 dias. Né? Quando mais pessoas estiverem doentes, tipo, na minha casa, eu e minha esposa, nós adoecemos. Eu posso dividir o quarto com ela, porque não vai ter quarto para todo mundo, né? Então, como eu expliquei, banheiro ideal isolado. Quando não, cloro, né? Água sanitária para limpar o banheiro. Copo, prato, isolado. Quando não, ou ensaboar bastante e deixar lá, ou lavar com água sanitária também, né? O período de contágio de roupa, isso para a gente que trabalha no hospital, isso vai ser muito importante, em média 8 horas, mas pode durar até 72. Então, cheguei do serviço, com muita gente com corona, tomei meu cuidado de usar minha máscara, lavei bem minha mão, cheguei em casa, eu tiro minha roupinha, boto ela num canto isolado para esperar o tempo do vírus desaparecer, que pode demorar, dependendo de cada situação, se for muito contágio, até 72 horas, para eu não trazer a doença para casa, né? Pergunta, gente. Eu tenho uma pergunta. Quando você fala pessoa doente, hoje em dia é qualquer um com sintoma de gripe, de infecção viral. Nariz entupido, dor de garganta, espirro, febre baixa. Tá com sintoma, tem que fazer esses cuidados, porque você não sabe se é uma virose ou se é uma corona. Tem que fazer esses cuidados. É interessante que as empresas adotem outras medidas também. Como assim? A gente sabe que mata muito mais, e não mata só, os idosos, né? Pessoas acima de 65 anos, diabéticos e hipertensos. Então, o ideal é essas pessoas, quando possíveis, se afastem dos seus trabalhos já de imediato, né? Como eu disse, em algum momento vai precisar ter o isolamento social, e aí essas pessoas já devem, antes disso, já estarem isoladas. A gente não pode nunca subestimar, né? Achar que está tendo cuidado, que sua máscara ou sua luva está funcionando. Lembrar que o principal modo de contágio é com as mãos. É eu pegar na superfície contaminada, coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca, né? Isso aí é o principal. Eu vi a Adrianinha passando ali, ela estava muito bem, pose de centro cirúrgico, né? Botou as mãos assim e estava andando, né? Eu acho que isso é uma atitude bem correta, coisa que a gente poderia até estimular. Se você não está fazendo nada, adote a postura de centro cirúrgico. Evite botar a mão em bancada, evite botar a mão em apoio de braço, em cadeira, em cantos que podem estar contaminados, né? Essa é uma atitude que pode ajudar bastante a gente, nós, profissionais de saúde. Uma pergunta, Jô. E a automedicação, a pessoa está lá com sintomas de gripe, resfriado, a automedicação tem alguns medicamentos que podem, inclusive, ajudar a propagar isso? Pronto. Essa é uma pergunta muito boa. Uma revista científica publicou um artigo de opinião, não foi um artigo científico, não foram feitos testes, foi um artigo de opinião de 2 médicos italianos tentando encontrar uma explicação por que na Itália está sendo muito pior do que nos outros cantos. Se você for olhar, a Itália tem o mesmo número de casos que a China, mas a China é muito maior do que a Itália, né? Então, uma das coisas que eles pensam é o seguinte: existe uma enzima muito bonita chamada enzima conversora de angiotensina, que ela está muito ligada à pressão, certo? Essa enzima, o vírus utiliza ela para se ligar na célula e depois usar outras moléculas para entrar na célula. Então, remédios como inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são remédios de pressão, captopril, enalapril, ramipril, Braz, que são bloqueadores receptores de angiotensina, losartana, valsartana, candesartana, olmesartana, e anti-inflamatórios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida,
eles aumentam a quantidade dessas enzimas nas células ao longo do tempo. Então, se eu utilizo essas medicações, eu vou ter mais dessas enzimas. Em teoria, nada foi provado. É esse o motivo que está matando mais gente com hipertensão, diabetes e essas outras doenças, porque essa medicação favoreceria o vírus a entrar. Nada disso foi provado. Isso é um artigo de opinião. Isso é uma hipótese de um dos médicos. Talvez se confirme verdade, talvez não. Mas aí, frente a isso, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, evitar o uso de anti-inflamatórios. Isso você pode fazer usando outros analgésicos, é muito fácil. Agora, quem já usa captopril, enalapril, losartana, essas outras medicações, vai fazer o quê? Suspender, trocar? Não adianta. O tempo que demora para depois de você parar de tomar o remédio, a célula voltar ao número normal dessas enzimas é muito longo. Então, se você deixar de tomar hoje, o efeito continua. E você pode criar outros efeitos, como assim? A pessoa que ia ter um coronavírus vai morrer de pressão alta, de infarto, AVC. Então, o risco-benefício é mantenha os remédios de pressão, evite os anti-inflamatórios. Essa é a recomendação que a gente tem hoje. Isso é muito dinâmico, né? Eu tenho que dizer até isso hoje, olhando bem claro para a TV. Hoje é dia 19/3. Todo dia, a verdade de ontem é desfeita hoje, é criada uma nova verdade que é desfeita. Então a gente tem que estar muito atento, ter muita lucidez na hora que for explicar uma situação como essa, né? Eu não posso recomendar que os pacientes deixem de tomar o remédio. E você falou a respeito do isolamento de casa, em caso de contágio, né? Com adultos. E no caso de criança, que a gente tem muito controle. Várias sociedades, Sociedade de Pediatria, de Infectologia, Psiquiatria, estão colocando folhetinhos de como entreter as crianças em casa. Porque, na verdade, quando você bota ela no isolamento, ela não vai deixar de ir para o colégio. Ela vai ficar em casa. Não é para ir para o play, não é para ir para o shopping, não é para dar passeio no açude, no parque da criança, não é para levar para o circo, não é para levar para o cinema, é para ficar em casa. E muitas vezes, para você entreter uma criança, deixar ela na saúde mental dela, é difícil, entendeu? Então, a questão da criança é a mesma. A mesma coisa que faz para um adulto, faz para a criança. É um pouco mais difícil de se executar. Mas acaba que a gente vê que a mãe se contamina e fica a mãe e a criança no isolamento. Eu digo assim, porque como a gente é profissional de saúde, termina que os vizinhos entram pra gente e perguntam, aconteceu comigo, minha vizinha, ela está com alguns sintomas de gripe, tudo está vomitando, e ela pergunta para mim, Simone, o que eu faço? Eu levo para onde? Sim, para onde ela leva? Eu levo para o hospital, eu fico em casa, eu dou alguma coisa, e assim, eu sou enfermeira, eu não sou médica, eu não posso prescrever. Olha, é o seguinte, lembrando, a maioria dos casos nos jovens e crianças vão ser leves. Não quer dizer que todos vão ser. A gente sabe que esse ponto de mudança, de inflexão na curva de mortalidade é a partir do 7º dia. Então, o ideal é manter essa observação até o 7º dia. Hoje, a recomendação é essa. Medicar com sintomático, com antigripais, como expliquei. Diminuir a quantidade de secreção, um pouquinho de corticoide. Fazer isso até o 7º dia. Viu que a criança, antes do 7º dia, não está bem, ou no 7º dia não melhorou, começou a piorar, aí é o momento de procurar a assistência de saúde. Normalmente, eu procuraria um hospital especializado em criança. Você falou dos profissionais de saúde, eu vou dizer uma coisa que eu estou fazendo, é uma experiência minha, não existe recomendação para isso em canto nenhum. Como eu sou profissional de saúde, eu estou fazendo isolamento reverso, como eu expliquei. Eu estou na minha casa, isolado da minha família. Me isolei num quarto, quando eu estou em casa, eu fico trancado nesse quarto, não tenho contato com minha esposa, com minhas filhas, com funcionário, com ninguém. O pessoal faz a comida, separei já meu copo, meu prato, meus talheres, só faz a comida, me entrega na porta, eu como, tenho meu banheiro separado. Por quê? Porque na minha casa, quando se a infecção chegar lá, quem vai trazer sou eu. Minhas crianças estão em casa, sem colégio. Minha esposa está trabalhando de home office. Ninguém está saindo, entrando da minha casa a não ser eu. Mas como médico, eu tenho meu compromisso social de manter atendendo
os pacientes. Eu não posso me furtar dessa minha responsabilidade. Mas eu também não posso expor a minha família a isso. Gente, mais uma vez, dias ruins, notícias ruins vão surgir, certo? Isso é fato. Nem os melhores países estão preparados para uma epidemia dessa. O que a gente precisa é lucidez e paciência. A gente acredita que tudo está sendo feito da melhor maneira possível. Siga as recomendações. Se é uma situação de guerra, se isole, tome os cuidados, não subestime os seus sintomas. Você acha que é uma gripe simples? A gente não tem como comprovar. Até lá, mantenha-se isolado. Essa é a grande recomendação que a gente tem. Tá certo? Existem 3 condutas mundiais. E essas condutas vão variar no tempo. A Inglaterra e acho que a Dinamarca estão adotando a conduta chamada imunização de grupo, ou imunidade de grupo. O que é que eles fazem? A população de risco é idosa. Então, talvez se só a população jovem adoecer, eu tenha condições de lidar no hospital, porque são menos gente que vai para o hospital. Então, ele não cancela a aula, tudo funciona normal. Agora, pessoas acima de determinada idade, normalmente 60 anos, compulsoriamente têm que ficar em casa. Não podem sair de casa para trabalhar, para nada. Com isso, se 65% da população adoecer, a epidemia se acaba por si só. Em teoria, ele ia ter poucas mortes entre os jovens e todos os jovens iriam ter condições de ter assistência na saúde. Qual é o problema? Eles notaram que é 1/3 de falha nesse esquema. 1/3 dos idosos não está respeitando a quarentena. E, infelizmente, está tendo mais casos graves em jovens do que eles esperavam. Então, eles mudaram a estratégia. Então, tirando essa estratégia, que não está dando muito certo nos cantões onde foram implantadas, existem 2 outras. A supressão e a mitigação. A supressão é aceitar que a epidemia chegou e diminuir ao máximo a mortalidade adotando essas medidas. Não ir para o colégio e tal, mas também tem um impacto econômico. Então, na supressão, você está pensando, além dos doentes, na economia, que o país não pode parar por muito tempo. Então, você toma as medidas, mais tarde, vai ter mais casos, mas assim, não tanto como se não fizesse nada, você vai controlando a crise, né? Assim, manutenção de danos, como manejo de danos, acho que o nome não é esse não, mas assim, você está assumindo que você vai ter um dano, você vai agir para que o dano seja o mínimo, certo? A outra é a mitigação. Mitigação é tentar violentamente, mesmo contra liberdades sociais, restringir a epidemia tomando medidas drásticas. Como a Espanha fechou fronteiras. Se você for cidadão espanhol, eu tenho colegas que estão no Peru, foram surfar, não estão conseguindo voltar porque fecharam as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai de avião do Peru. Entendeu? Assim, na mitigação você vai fechar fronteiras, você vai fazer isolamento social, você vai fazer tudo o que for necessário para reduzir a curva de ascensão até que ela zere. Você quer acabar com a epidemia no meio, certo? Você não quer reduzir os danos, você quer acabar. Isso vai ter um custo econômico e social enorme, né? Lembrando que quando você faz isso, o vírus continua circulando por algum tempo. No ano que vem, pode ter uma nova epidemia. A gente espera que a vacina chegue com 18 meses. 18 meses é um bocado de tempo. Pois, gente, aguentem firme a quarentena, o isolamento. Vai dar tudo certo. Até a próxima.